Nós queremos saudar a você que assiste e participará dessa mensagem com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor para nós meditarmos nesta palavra. Nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 5:4. Se você tiver uma Bíblia, pode ler, se não, será projetado também, você pode acompanhar. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompeu-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Irmãos, nós temos estudado, inclusive é um dos temas que nós temos mais estudado na escola bíblica e nas igrejas, é a respeito da revelação de Jesus. Porque quem é Jesus? Nós não estamos falando desse Jesus que você pode ler em um livro de história, pode ler até na Bíblia mesmo. Se você pegar a Bíblia e ler ali os evangelhos, você pode conhecer um pouco sobre a vida de Jesus, o que ele fez, as operações que ele fez. Isso é história, está ali colocado. Ou você pode pegar outros livros de autores confiáveis, pessoas que pesquisaram bastante e puderam colocar em um livro ali a respeito de quem era Jesus, segundo os seus conceitos ou segundo conceitos de outras pessoas. Isso é interessante, mas isso não salva ninguém. É bom conhecer a sabedoria, o conhecimento é muito bom, e se você pode, faça isso. Mas nós estamos falando de conhecer a um Jesus vivo, a conhecer um Jesus que está à destra de Deus Pai. A palavra nos fala a respeito disso, que ele foi preparar lugar para a sua igreja. E ele fez essa promessa, e fez uma promessa que voltará para buscar essa igreja, para ocupar o lugar que ele tem preparado lá no céu, lá na eternidade. Mas a revelação de Jesus, vamos voltar. Quem pode nos mostrar quem é Jesus? O texto que nós lemos nos fala de uma experiência de um homem, Simão, também chamado Pedro, você talvez o conheça com esse nome de Pedro, que foi um servo do Senhor, passou ali uma série de lutas, mas foi humilde, permaneceu fiel e teve experiências maravilhosas ali no início da igreja. Foi um dos servos que o Senhor mais usou. Mas como Pedro conheceu Jesus? Pedro conheceu Jesus durante todo o período que o Senhor o chamou para ele caminhar junto ali até a sua morte e ressurreição, e até ele ser assunto aos céus, como nós falamos. Mas Pedro conheceu Jesus pela revelação do Espírito Santo. Pedro gostava de Jesus, mas isso não foi suficiente, pois quando Jesus foi preso, Pedro negou Jesus, dizendo que não o conhecia. Depois se humilhou, buscou o Senhor o perdoou. A prova disso é como o Senhor o usou ali no início da igreja. Mas voltamos aqui. Como que o Senhor se revelou a Pedro? O texto que nós lemos nos fala de um momento definitivo na vida de Pedro. Foi quando ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus e confessou que não era digno de estar na sua presença por ser um homem pecador.
como que Pedro chegou a essa conclusão. Quando nós lemos no próprio Evangelho de Lucas, um pouco antes do texto que nós vemos que o Senhor Jesus tinha ido a uma sinagoga. Sempre aos sábados ele fazia isso, ele ia ali numa das sinagogas, ele foi na sinagoga, com certeza Pedro devia estar naquela sinagoga, embora que não se faça relato. Por quê? Porque a palavra diz que Pedro saiu da sinagoga e foi à casa de Pedro, foi visitar a casa de Pedro. E ali na casa de Pedro o Senhor curou a sogra de Pedro. Então Pedro teve uma experiência ali no seu próprio lar. E Pedro já tinha tido uma experiência na sinagoga, se ele estava lá, porque a palavra diz que o Senhor também repreendeu o endemoniado lá na sinagoga. Pedro tinha visto ou tinha ouvido, porque isso é normal, as pessoas contarem as novidades. Mas a experiência que Pedro teve com o Senhor Jesus na pesca, também chamada a passagem Pesca Maravilhosa. Foram duas, essa foi a primeira, a segunda foi depois da ressurreição. Mas essa aqui, Pedro era um homem pescador. Ele conhecia muito bem aquela região, o lago de Genezaré era bem grande e ele trabalhava, ele tirava o seu sustento dali. Ele falou para o Senhor Jesus: Senhor, pescamos a noite toda, não é pescamos já bastante, não pegamos nada não. Pescamos a noite toda e nada pegamos. E eles estavam exatamente lavando as redes quando Jesus chegou ali e pediu para que pudesse usar um dos barcos ali, para que se afastasse um pouco da praia, para trazer uma palavra para a multidão que se ajuntou ali na praia, de forma que Jesus podia olhar ali e todos puderem estarem ali o ouvindo. E Pedro cedeu o seu barco ali sem nenhuma dificuldade, junto com os demais que estavam com ele ali. Mas a experiência, quando o Senhor, conhecendo a sua necessidade, com certeza sabia que ele não tinha pegado nada, não tinha pescado nada ali, o Senhor virou para Pedro: Pedro, ide ao alto mar ali e lançai a rede. E Pedro pôde confessar: Senhor, pescamos a noite toda, nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E ele foi, e nós vimos aqui o que aconteceu. As redes se rompiam de tantos peixes. Eles chamaram os seus amigos, João, Tiago, ali foram com outro barco. E a palavra diz que os barcos ali, ambos os barcos, quase que afundaram de tanto peixe. Com certeza Pedro nunca tinha visto nada semelhante. Ele teve uma experiência maravilhosa com a palavra viva. Isso é importante. Quando nós estamos falando de uma igreja fiel, a igreja fiel à palavra de Deus. A igreja fiel é aquela igreja que hoje dá continuidade a esse trabalho que o Senhor Jesus começou a fazer, porque o Senhor derramou do seu Espírito Santo sobre a sua igreja para ir ao mundo, anunciar que Jesus está vivo e que há uma salvação em Cristo Jesus, mas só crerão quando tiverem uma experiência com a palavra viva. Nós não criticamos igreja nenhuma, nós estamos falando de uma experiência particular que o Senhor tem nos dado, dos cultos, o culto em que o Senhor dá sinais, o Senhor dá dons. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu farei aquilo, e através dos dons nós podemos ver ali a operação maravilhosa do cantar de um louvor, no trazer de uma palavra. Por quê? Porque não é o homem da prece poderosa ou da oração poderosa ou o cantor maravilhoso, não é nada disso, é uma igreja fiel que dá continuidade a esse trabalho que o Senhor Jesus fez ali. Quando o Senhor disse para Pedro: lançai a rede, ide a alto mar, lançai a rede, ele obedeceu e teve uma experiência maravilhosa. Hoje o Senhor fala no meio de uma igreja. E quando nós obedecemos, e se você está ouvindo, quando o Senhor falar contigo, através dos dons, através da direção que o Espírito Santo nos dá, usando seus servos, usando a igreja, você vai ter uma experiência maravilhosa, porque isso é palavra viva e é isso que nos revela quem é Jesus.
Pedro caiu aos pés do Senhor Jesus, dizendo: eu não sou digno, Senhor, de que estejas na minha presença, pois sou um homem pecador. Ele teve uma experiência maravilhosa, ele teve uma experiência com Jesus vivo. Não, Jesus estava vivo, mas muito mais do que isso, com a palavra viva de Deus, que veio de encontro à sua necessidade, um profissional, um pescador que sabia como pescar, como fazer, mas aquilo tudo não adiantou nada aquela noite toda. Mas aquela palavra marcou a vida de Pedro. E o Senhor vira para Pedro e diz: não, segue-me, porque de hoje em diante eu te farei pescadores de homem. E nós podemos trazer a mesma figura, porque ela é muito significativa. O homem só se converte quando a palavra viva entra no seu coração, quando ele ouve a voz do Senhor Jesus. Mas como? Jesus está no céu, através da sua igreja. O Senhor usando os seus servos com dons, o Senhor usando os seus servos num louvor revelado, o Senhor usando os seus servos numa palavra revelada, mas uma igreja. Não um homem, como nós falamos, não uma pessoa, não é o destaque pessoal. O destaque é o Senhor Jesus. E as pessoas caem aos pés do Senhor dizendo: sou pecador. E o Senhor revela o clamor pelo sangue de Jesus para perdoar os pecados. O Senhor revela a direção, a caminhada para andarmos em santificação. E o Senhor revela uma promessa maravilhosa, a vida eterna. E é esta vida eterna que nós trazemos também esse conhecimento para você. O Senhor nos salva de quê? Da morte eterna para a vida eterna. Encerramos aqui essa palavra, mas deixamos esse recado. Pedro teve uma experiência, ele tinha visto o Senhor operar ali na vida de um, até da sua própria sogra. Mas quando ele teve a sua experiência, ele conheceu Jesus, a revelação de quem era Jesus, o Filho de Deus. Peça isso ao Senhor, abra o teu coração e deixa o Senhor se revelar à sua vida, porque o Senhor, se você for sincero e fizer de todo o coração, o Senhor vai ouvir a tua voz e providenciará, como providenciou para Pedro, providenciará para você uma experiência, para que você comece a caminhar, se ainda não caminha, e ande na presença do Senhor, até que nos leve para tomarmos posse da vida eterna. Nós nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.